Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Com muita alegria, nós vamos refletir o Evangelho dessa terça-feira, dia 20 de agosto de 2019. E o Evangelho diz o seguinte: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, Senhor, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós, que me seguistes, há de sentar-se comigo em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho para cada um de nós, para muitos de nós, na verdade, é um evangelho extremamente doloroso. É um evangelho que abala as nossas estruturas. É um evangelho que mexe com aquilo que nós construímos mediante o que o mundo nos ensina. Esse evangelho, para muitos de nós, é um evangelho extremamente cruel. E eu te falo mais cruel do que o evangelho que fala que nós poderemos ser mortos por causa de Jesus. Porque aqui, esse evangelho nos coloca de frente com nós mesmos, nos coloca de frente com a nossa realidade nua e crua. Por que eu estou dizendo isso? Esse evangelho vai nos colocar com a realidade que muito de nós negamos. Qual realidade é essa? Que nada possuímos. Que tudo que está à nossa volta é ilusão. Que tudo que nós achamos que é nosso nunca será eterno. Então, por isso, eu volto a dizer, meu irmão, nada possuímos. Tudo é provisório. Algumas pessoas até sabiamente dizem, é tudo emprestado. Mas esse evangelho vem dizer para nós algo que vai além disso. Que em vez de nós acharmos que possuímos alguma coisa, as coisas acabam nos possuindo e tirando o nosso foco daquilo que é eterno. Jesus é muito claro, é muito objetivo. Aquele que é muito rico não entrará no reino dos céus. E muitas vezes o dinheiro na nossa vida realmente atrapalha. Muitas vezes na nossa vida o dinheiro divide família. O dinheiro termina casamento. O dinheiro acaba com a amizade. E isso é muito claro na nossa sociedade de hoje. O dinheiro tira a nossa saúde física. O dinheiro tira a nossa saúde emocional. Ele afeta profundamente o nosso psicológico. Por quê? A avareza, a busca, a ganância excessiva pelo dinheiro é uma idolatria. Então ela ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Ocupa aquele lugar que é daquele que nos criou, que nos formou, aquele que nos dá amor. E esse dinheiro ocupa o lugar de Deus. Nós vemos muitas pessoas extremamente doentes, decadentes, terminando amizades, relacionamentos, brigando. Principalmente a gente vê muito claro isso em heranças. Coitado do morto, coitado do defunto, é sempre o culpado nas heranças. Você já reparou isso? O sujeito trabalha a vida inteira, guarda dinheiro, acumula dinheiro a vida inteira para outras pessoas usarem, desfrutarem
do dinheiro que ele trabalhou, que ele deixou de viver para trabalhar, e ele, no final, é o culpado por isso. Ele é o grande culpado. Por que minha mãe, por que meu pai dividiu mal essa herança? Me trata diferente do meu irmão. Nada possuímos. Coloque isso no seu coração, meu irmão. Nada possuímos. Nada à nossa volta é nosso, porque tudo isso é passageiro. Da mesma forma que isso está com a gente, está em nosso poder, amanhã pode não estar. Nem mesmo o nosso corpo nós possuímos. A nossa pobreza é tão grande e isso nos dá liberdade. A nossa pobreza é tão grande que nem no nosso corpo nós conseguimos mandar. Nós não conseguimos controlar nem as batidas do nosso coração. Se nós fecharmos a boca e o nariz, pararmos de segurarmos o ar pela boca e no nariz, a gente morre. A gente não controla. A gente não controla quantas vezes o nosso sangue circula pelo nosso corpo. Nada disso é nosso. Pode o homem mais rico sofrer de uma doença gravíssima, gastar toda a sua fortuna, ser curado ou não ser curado. Quantas pessoas ricas que nós vemos que gastam todo o seu dinheiro e mesmo assim não conseguem? Por isso, meu irmão, abramos a nossa consciência ao que diz Jesus. O dinheiro para nós tem que ser o necessário. O dinheiro para nós tem que ser na medida certa e nunca deve ser o nosso Senhor. E muitos de nós sofrem com esse evangelho. Esse evangelho é cruel, porque muitos de nós estamos literalmente apegados ao dinheiro, adoramos ao dinheiro. Por mais que não tenhamos isso de forma consciente, por mais inconsciente que seja isso, muitos de nós trabalham essa idolatria no seu coração. Por isso, meu irmão, quanto mais livre você for, mais despreendido você for, mais perto você estará do reino dos céus. Que Deus abençoe você.